Que o seu dia e a sua semana sejam abençoados. Boas-vindas à nossa conversa de hoje. Nós vamos analisar um texto que, olha, muita gente conhece, ou pelo menos acha que conhece. O capítulo 31 do livro de Provérbios, na Bíblia. A fonte que a gente tem aqui é uma Bíblia de estudo, o que é ótimo, porque ela vem com todo um aparato de notas e comentários que nos ajudam a ir além da superfície, sabe? E isso é fundamental para esse capítulo, que é um terreno, assim, cheio de interpretações e até de clichês, né? Exatamente. E a minha grande questão que vai guiar nossa análise é a seguinte: o que é que a sabedoria de milhares de anos atrás tem a dizer sobre o que realmente significa ter poder e influência? Porque este capítulo apresenta dois modelos de poder que, à primeira vista, não poderiam ser mais diferentes. A gente tem um rei e uma mulher que administra a casa dela. Uma pergunta excelente, porque a conexão entre os dois, na verdade, é a chave de tudo. Ok, vamos mergulhar nisso. A primeira surpresa, para quem só ouviu falar da mulher virtuosa, é que o capítulo não começa com ela. Não mesmo. Começa com um homem, um rei chamado Lemuel, recebendo conselhos da mãe dele. É quase um manual de como não estragar tudo para um jovem líder. E o ponto aqui que os estudiosos apontam é que isso é de propósito. Ninguém sabe ao certo quem foi o rei Lemuel, sabe? E essa anonimidade é intencional. Ah, interessante. A ideia não é focar na pessoa, mas na sabedoria do que é dito. O texto chama as palavras da mãe de oráculo, uma profecia. Ou seja, não é só um conselho materno, é uma instrução de peso, quase divina. E ela vai direto na jugular. Os primeiros avisos são sobre os dois maiores riscos para um líder: relacionamentos e álcool. Primeiro ela diz: não deis às mulheres a tua força, nem os teus caminhos às que destroem os reis. E logo em seguida: não é próprio dos reis beber vinho. Parece que as armadilhas para quem está no poder não mudaram muito, né? Não mudaram nada, mas o fascinante aqui não é a proibição em si, é o motivo. A mãe não está preocupada com a moralidade privada ou a reputação do filho, entende? Certo. A preocupação dela é com a justiça social. Ela diz que os reis não devem beber para que não se esqueçam da lei e pervertam o direito de todos os aflitos. A sobriedade do líder é uma ferramenta de proteção para os vulneráveis. O que me chama a atenção é que essa ideia de liderança servidora soa muito moderna. É algo que a gente ouve em palestras de negócios hoje. Totalmente. É incrível pensar que esse conceito já estava tão claro aqui. A disciplina pessoal dele não é para o benefício próprio. É para garantir que ele possa governar com clareza e com justiça. É a definição disso. E o texto até contrasta. Diz que o vinho e a bebida forte podem ser dados a quem está sofrendo, como um paliativo. Mas para o líder, que tem a responsabilidade de decidir sobre a vida dos outros, a clareza mental é inegociável. A autoridade dele só tem valor se for usada para o bem comum. E é exatamente assim que essa primeira parte termina, com um chamado à ação que resume tudo. A mãe diz: abra sua boca a favor do mudo, pelo direito de todos os que se acham em desolação. E continua: abra sua boca, julgue retamente e faça justiça aos pobres e aos necessitados. No fim das contas, o poder do rei é medido pela forma como ele trata quem não tem poder nenhum. É uma visão de poder radicalmente focada na responsabilidade social. A força do rei é para ser um escudo para o sem voz. Ok, então a primeira metade é um manual de integridade para a liderança pública, lá no topo da pirâmide. Mas o que eu acho fascinante é como o capítulo, a partir do versículo 10, muda completamente de foco. Vira a chave, né? Totalmente. É como se dissesse: e como essa mesma sabedoria funciona na prática, na base, na gestão de uma casa e de um negócio. E aí que entra a famosa mulher de Provérbios 31. E antes da gente entrar nos detalhes de quem ela é, tem um detalhe literário que é a chave para tudo. O poema, do versículo 10 ao 31, é um acróstico. Um acróstico? Sim. Cada verso começa com uma letra do alfabeto hebraico em ordem, de Aleph a Tav. Isso não é só um enfeite, sabe? É uma técnica super sofisticada que mostra que aquilo é uma obra de arte, pensada. É como se o autor estivesse dizendo:
Vou te dar a descrição completa, de A a Z, do que é essa mulher. E a descrição começa com a pergunta que ecoa até hoje. Mulher virtuosa, quem achará? E aqui a gente precisa parar, porque a palavra hebraica original, traduzida como virtuosa, é shail. E essa palavra ela é explosiva. Shail? Isso. Shail não significa virtude como a gente pensa hoje, no sentido de ser boazinha, quieta, moralmente correta. Shail significa força, poder, competência, valor, riqueza. É a mesma palavra usada em outras partes da Bíblia para descrever guerreiros de elite, o exército de Davi, os homens de Shail. Espera aí, isso é uma virada de chave gigantesca. Então a tradução virtuosa quase nos engana. Exato. A imagem mental correta não deveria ser de alguém delicado e passivo, mas de uma generala, uma comandante no campo de batalha da economia e da administração. Isso muda completamente a leitura do texto para mim. Muda tudo. A pergunta, mulher de Shail, quem a achará? É como perguntar, quem vai encontrar essa mulher que é uma força da natureza? E o resto do poema é a descrição dessa força em ação. E que ação! A lista de atividades dela é impressionante. O versículo 16 diz: examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com a renda do seu trabalho. Ela não só trabalha, ela é uma investidora imobiliária e gestora de agronegócio. Totalmente, ela tem visão de negócios, avalia ativos, investe e gera novas fontes de renda. Ela não é reativa de jeito nenhum, ela é proativa. E não para por aí. Versículo 24. Faz roupas de linho fino e vende-as, e dá cintas aos mercadores. Ou seja, ela é uma industrial, uma produtora têxtil que gerencia uma cadeia de suprimentos. E o versículo 18 diz que a sua lâmpada não se apaga de noite, porque ela sabe que o negócio dela é lucrativo. Eu fico cansado só de ouvir a lista de tarefas dela. Essa mulher não dorme. A imagem é de uma diligência incansável, com certeza. E isso que você descreveu é a Shail em prática. Então, o que é chocante aqui é que o ideal bíblico de, 2.500 anos atrás, não é uma mulher passiva esperando em casa. É uma CEO, uma gestora de portfólio e gerente de produção, tudo numa pessoa só. Isso destrói a imagem que muita gente tem desse texto. Isso me leva a uma pergunta. Com todo esse poder econômico e essa capacidade de trabalho, ela não corre o risco de ser só uma workaholic, obcecada por lucro? Qual é o caráter por trás de toda essa competência? Ótima pergunta, e o texto responde diretamente. Essa é a outra metade da Shail. A força dela não é acumulada de forma egoísta. O versículo 20 é um dos mais importantes do poema. Abre a sua mão ao aflito e estende as suas mãos ao necessitado. Ah, claro. A competência dela gera recursos, e os recursos transbordam em generosidade. A força dela sustenta não só a família, mas a comunidade. Então, assim, como o poder do rei, o poder econômico dela também tem um propósito social. Perfeitamente. A força dela serve para amparar os fracos. Isso, a riqueza que ela cria é um instrumento de compaixão. E essa combinação de força, competência e generosidade resulta em outra qualidade marcante, uma confiança absurda. Assim, o versículo 25, que eu acho um dos mais incríveis. A força e a glória são as suas vestes, e ri-se do dia futuro. Ela ri do futuro. Exato. Quem hoje em dia ri do futuro? A maioria de nós tem ansiedade sobre o futuro. Ela não. E por que ela ri? Porque ela está preparada. O texto diz que a família dela está bem vestida para o inverno. Ela planejou, trabalhou, poupou, investiu. A confiança dela não é uma fé cega, é uma confiança construída sobre a base da sabedoria, da diligência e da preparação. Entende? Ela não teme o amanhã porque ela fez o dever de casa hoje. E essa sabedoria não é só prática, de negócios. O versículo 26 diz: abre a boca com sabedoria e a lei da beneficência está na sua língua. Ela é também uma mentora, uma conselheira. Sim, suas palavras têm o mesmo peso das suas ações. E veja o impacto disso no entorno dela. O marido confia nela plenamente.
Ele é respeitado nas portas da cidade, que era o centro cívico e de negócios. A competência dela fortalece a posição social dele. Exatamente. Os filhos a chamam de bem-aventurada. O reconhecimento dela é completo. Vem da família, do mercado, da comunidade. Ela construiu um ecossistema de prosperidade e bem-estar ao seu redor. Isso tudo soa como um ideal altíssimo, quase sobre-humano, né? A pergunta que fica é: essa era uma descrição de uma mulher real daquela época ou mais uma figura mítica, um arquétipo do que seria a sabedoria personificada? É a pergunta de $1 milhão. A maioria dos estudiosos concorda que é um arquétipo, um ideal. É a sabedoria, que é personificada como uma mulher em outras partes de Provérbios, aqui mostrada em sua forma mais prática e terrena. Entendi. Mas o fato de ser um ideal não diminui o seu poder. O objetivo de um ideal é nos dar uma direção, um norte, certo? Certo. Então, voltando à nossa pergunta inicial, o que a sabedoria antiga, por meio desses dois exemplos, nos diz sobre o verdadeiro significado de poder e influência? Olha, ela nos diz que o verdadeiro poder, seja o poder político do rei no palácio, ou o poder socioeconômico da mulher de Shaili, não tem a ver com status, autoridade ou riqueza em si. Tem a ver com caráter em ação. Caráter em ação. Gostei disso. É a integridade do rei que garante a justiça para o sem-voz, é a competência e a força, a Shail, da mulher que garante a prosperidade e o amparo para os necessitados. São duas faces da mesma moeda, a sabedoria aplicada para o bem comum. E no final, o poema deixa muito claro qual é a fonte de tudo isso. O penúltimo versículo, o 30, é o clímax. Enganosa é a graça, e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Exatamente. Depois de listar todas aquelas habilidades incríveis de negócio, de gestão, de força, o texto diz que o fundamento de tudo não é a aparência nem o charme, mas o caráter dela, a sua reverência a Deus. É isso. Essa é a fonte de onde brota Shail. E o reconhecimento final dela é a consequência natural disso. O último verso diz: dai-lhe do fruto das suas mãos e louvem-na nas portas das suas obras. O legado dela não é o que dizem sobre ela, mas o que as suas ações produziram. Suas obras falam por si mesmas, publicamente, no lugar onde as coisas mais importantes da cidade acontecem. Que análise poderosa! Resumindo, Provérbios 31 nos mostra que a sabedoria não é um conceito abstrato. Ela se manifesta em ações concretas, seja na governança justa de um rei ou na gestão dinâmica e compassiva de uma mulher que usa todos os seus talentos para construir um mundo melhor ao seu redor. E talvez a gente possa terminar com aquela pergunta do começo. Mulher de Shail, quem a achará? O texto a coloca como um ideal raro, precioso. Talvez o objetivo não seja encontrar essa pessoa perfeita ou se frustrar por não sermos exatamente como ela. Talvez a pergunta seja um convite para olharmos para dentro e questionarmos quais desses traços de Shail, de força com propósito, de competência com compaixão, de sabedoria no falar, de confiança no futuro construída hoje, nós podemos cultivar em nossas próprias vidas para fazer a diferença onde quer que a gente esteja. Uma reflexão perfeita para fechar nossa conversa. Que Deus abençoe todos os ouvintes.